Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês da história da Agestante e explicar como que nós tornamos a Agestante o maior e-commerce do Brasil no seu segmento. A Gestante é uma marca de vestuário, uma indústria que fabrica moda para mulheres grávidas. Eles fabricam um mix completo de produtos, desde calça jeans, blusas, vestidos, macacões, lingeries. E é uma marca que já vem de alguns anos atrás, operando dentro de regiões do Brasil, né? A sede principal ficava em Brasília e a marca foi crescendo, expandindo algumas lojas, trabalhando com algumas feiras itinerantes pelo país. Porém, ela tinha zero presença digital. Ela tinha um site institucional e quando a gente começou a efetuar esse trabalho, em meados de 2012, o grande desafio era levar a marca Agestante, que era conhecida regionalmente em suas operações físicas, para liderança, para ser o protagonista do seu segmento no mercado de e-commerce do Brasil. Então eu vou contar para vocês um pouquinho sobre como nós tiramos a Agestante do zero em presença digital e levamos para a liderança do mercado. Vamos lá? Além do principal desafio, que era desenvolver do zero uma operação de e-commerce até a liderança do mercado, uma operação sólida, existiam outros desafios que eram importantes a gente contemplar nesse projeto. Um deles era aumentar a presença digital e o reconhecimento de marca, o que iria refletir em todos os outros canais. Um segundo desafio era dimensionar o estoque da rede para que a gente pudesse operar de uma forma enxuta e com menos alocação parada de capital. E terceiro, atingir o payback, ou seja, retornar todo o investimento do projeto no intervalo de 12 meses. Esses eram os principais desafios e a gente conseguiu pontuar todos esses itens. Bem, o primeiro esforço então foi a gente de fato selecionar uma plataforma que fosse adequada para os requisitos da operação. Então a gente fez todo um levantamento das necessidades da empresa, o que era crítico, o que não era, o que a gente precisava ter na nossa primeira versão para que a gente pudesse operar e implantar uma loja virtual que fosse acessível financeiramente para que a gente usasse boa parte desse recurso com ações de crescimento e ao mesmo tempo atendesse aos objetivos estratégicos da marca. Então selecionamos uma plataforma, fizemos todo esse projeto, né, e fomos bem sucedidos em relação ao atendimento do prazo para que a gente pudesse entregar essa loja virtual em tempo hábil para aproveitar datas comemorativas da época. E uma vez que essa plataforma entrou no ar, né, contemplando esses principais requisitos, a gente começou a estruturar algumas ações de crescimento. Bem, um dos pilares de crescimento da marca, visando o médio e longo prazo, era um bom trabalho relacionado ao tráfego orgânico, ou seja, conseguir se posicionar bem em palavras-chave do segmento. Então fizemos todo um estudo relacionado às principais palavras-chave dentro do segmento de moda, principalmente moda gestante. Então estudamos, levantamos ali com ferramentas adequadas quais seriam as tendências de busca na época, o que eram as palavras-chave mais demandadas em relação aos próprios produtos que a marca vendia. Então analisando categoria por categoria, montamos essa estrutura de palavras-chave e começamos a trazer densidade nessas palavras-chave em páginas da loja, páginas de produto, páginas de categoria. Na época, nesses meados ali de 2012 para 2013, nós tínhamos um método de ranqueamento do Google bem diferente do que a gente tem hoje. Mas naquela época, o que a gente entendeu como crítico era de fato trazer essas otimizações dessas palavras, trazer essas densidades e trabalhar esse tipo de conteúdo. E não deu outra. Passados ali alguns anos ali depois que a loja virtual já estava em operação, a Agestante ela já se posicionou como um dos primeiros resultados orgânicos do Google em moda gestante. Até hoje, se vocês entrarem no Google, pesquisarem sobre palavras-chave associadas ao segmento da marca, como blusas para gestante, calça jeans para gestante, vestido para gestante, lingerie para gestante, calça para grávida, enfim, várias dessas combinações. Pelo Google, vocês já encontram a Agestante como um dos primeiros resultados orgânicos. Isso é ótimo, porque traz um tráfego gratuito para a empresa e possibilita ter fontes de tráfego distintas para o negócio. Uma outra estratégia de crescimento para a marca era analisar os indicadores reais financeiros do negócio. A gente sabia que não era só olhar para faturamento, que não era só olhar para ROI, porque o ROI ele mede o retorno sobre investimento dentro de uma visão de custos variáveis. Claro, se a gente tem um bom ROI, a gente vai ter a tendência de se ter um bom lucro.
Porém, se eu só olhar o ROI, eu nunca vou saber até onde eu posso ir, minimizando o meu ROI, aumentando o meu faturamento, para aumentar a última linha da DRE, sim, o lucro. Então a gente tinha que se preocupar com o ROI para que o negócio estivesse dentro dessa estrutura de custos variáveis, a gente conseguisse operar de forma saudável e ao mesmo tempo entendendo como aumentar esse lucro no final do mês. Porque os proprietários da empresa não queriam saber quanto que estava faturando, não queriam saber se era ROI 10, se era ROI 15, 20. O mais importante era quanto de fato sobrava de lucro para a empresa. Então essa análise foi muito bem detalhada. Aqui na G-Commerce a gente tem muitos processos financeiros para todas as ações que a gente pauta dentro dos nossos clientes. E na Gestante não foi diferente. Então, nesse aspecto, a gente fez todo um estudo, né, de sensibilidade ali daquele ROI mediante aumento de faturamento, toda a estrutura de custos fixos, variáveis envolvidos, para conseguir de fato ter crescimento de lucro. E o grande resultado disso foi um crescimento médio anual de 105% nos 3 primeiros anos da operação desse e-commerce. Bem, e um outro grande segredo para o sucesso da Gestante foi o trabalho que a gente desempenhou por trás de toda a operação e inteligência para a reposição de estoque da marca. Uma grande dificuldade para a maioria das empresas é crescer o negócio tendo como limitante estoque, porque é um alto capital que se tem alocado. Então, se você não tiver nenhuma ação, nenhuma inteligência por trás dessa operação de reposição, de fato você vai ter muita dificuldade para crescer. Então, na Gestante, a gente fez uma análise bem detalhada, SKU por SKU, definimos e calculamos estoques de segurança, né? Usamos uma metodologia científica para a gente, de fato, atingir esses pontos de pedido, levamos em consideração o tempo médio de produção para cada SKU dentro da fábrica, restrições, lote mínimo, uma série de infinidades de restrições, né, que a gente tinha que levar em consideração para a gente montar e estruturar um modelo de reposição enxuto, ou seja, tinha que ter um estoque curto, né, um estoque raso e ao mesmo tempo que não poderia ter faltas quando houvesse um dimensionamento, um aumento da demanda, né? Então, todo o trabalho que a gente fez foi para construir um estoque que fosse reposto, né, no intervalo que respeitasse a restrição da fábrica, mas que ao mesmo tempo permitisse essas rápidas reposições e reduzisse a alocação de capital em estoque. Ou seja, reduzir capital parado, né, que é aquele estoque que fica um tempo na prateleira, ali uma cobertura altíssima em dias, e ao mesmo tempo evitasse aquela situação do cliente entrar na loja virtual para comprar o produto e o produto está esgotado. Por quê? Porque não houve um bom dimensionamento e acaba que a demanda foi maior do que o teu volume de estoque que você precisava. Então todo esse trabalho permitiu com que a gente crescesse a operação e mantesse um estoque enxuto, o que trazia fluxo de caixa para a empresa. Um dos indicadores que ilustram o sucesso desse modelo foi uma redução de 41% do custo de estoque alocado na operação. Bem, em relação à loja virtual propriamente dita, como que a gente evoluía esse canal? Como é que a gente melhorava essa operação? Porque todo mês, né, a gente tinha que olhar indicador, entender por que o indicador estava mais alto, mais baixo, como que a gente de fato aumentava a taxa de conversão do negócio. Porque muitas vezes algumas ações, por mais que sejam simples, se bem aplicadas em cima de algum indicador específico da jornada do cliente na loja virtual, vai representar, em um alto volume de tráfego, um excelente resultado financeiro. Então, a gente olhava muito além da taxa de conversão. A gente mergulhava nos indicadores micro do negócio para a gente ir entendendo como melhorar cada um desses indicadores micro na jornada e, consequentemente, contribuindo para o aumento da conversão. Então era muito importante, é um trabalho que até hoje tem que ser feito em todos os clientes da G-Commerce. Não basta você simplesmente olhar para a tua loja virtual em uma visão subjetiva e falar: isso aqui não está legal, isso aqui vai melhorar minha conversão, mas por quê? Quais são os números que sustentam essa tua premissa? E esse é o nosso pensamento. Dentro da Gestante, toda a evolução daquele canal virtual, da loja virtual, foi pautada nos indicadores e não em subjetividade, em achismo. Resultado, conseguimos aumentar em 30% a taxa média de conversão anual nos primeiros 3 anos de operação. Agora eu vou falar um pouquinho de uma outra ação que foi bem legal, que é um olhar que pouca gente tem sobre a operação, que é sobre o ticket médio. O ticket médio é um indicador que mede o valor médio de pedido, né? Como o próprio nome diz,
a gente precisa entender como aumentar essa quantidade de produtos no carrinho de compra do seu cliente. Porque em um pedido, se você aumenta o ticket médio em um percentual pequeno, jogando isso no volume total, você já tem um grande ganho. Então, a gente analisou ações específicas de cross-sell e upsell, que são ações que visam de fato aumentar o ticket médio, ou seja, pensar como relacionar esse mix de uma forma inteligente dentro da jornada do cliente na loja, ou mesmo dentro de campanhas, ou mesmo dentro de comunicações específicas usando mídias de e-mail. Então, toda essa análise e estratégias comerciais, usando o frete como um parâmetro para que a gente pudesse tentar crescer o ticket médio com um valor de frete grátis acima de um valor um pouquinho acima, estudando a jornada, tudo isso contribuiu e aumentou o ticket médio ao longo dos anos, contribuindo também para o crescimento do negócio. Bem, chegamos na liderança do mercado, como eu falei para vocês, a gente saiu do zero e logo depois de 2 anos e meio à frente da marca, nós chegamos nessa liderança e o grande desafio então era manter a liderança, porque a concorrência está cada vez mais ativa, as pessoas estavam querendo retomar aquela posição antiga de liderança que a gente chegou a ultrapassar. Então o grande pensamento era, a gente precisa se movimentar, não dá para ter uma loja virtual parada, sem ações. Então o grande lema, a nossa grande frase aqui era, todo mês a gente tem que ter uma Black Friday. Sim, todo mês a gente precisa movimentar, criar ações, criar histórias. O varejo, principalmente o varejo, ele se movimenta muito em funções dessas motivações de consumo. Pode olhar os grandes portais, sempre você vai ter uma historinha contada, uma ação específica de uma categoria, uma comunicação sobre um tipo de produto. Então, a nossa premissa era, gente, todo mês tem que ter ação específica, tem que movimentar, tem que falar, tem que criar oportunidades de consumo, usar alguns gatilhos. Então, o planejamento comercial que se era estruturado era sempre pensando nisso. E não foi diferente, a gente conseguiu em muitos meses ter desempenho bem parecido com o próprio desempenho do mês de novembro, que é o mês oficial da Black Friday, tá? Então esse foi um dos pontos também que eu destaco nesse case. Bem, então o que falar do dia a dia atualmente na empresa Agestante? Somos parceiros aí, como eu contei para vocês desde o começo, há mais de 7 anos aí à frente dessa operação. E o pensamento ele não pode ser diferente do dia a dia cada vez melhor. O que nós podemos fazer para estar buscando saltos de crescimento? O que nós podemos fazer para olhar para essa operação e pensar em como nos diferenciar de uma concorrência que está cada vez maior? O ponto central é que quando a gente fala em gerenciar e-commerce, como vocês perceberam nesse case, não é só olhar para marketing. O marketing ele é muito importante, a gente tem sempre que ter ações de crescimento, ações de marketing, mas se eu não olhar para pontos que eu consigo me diferenciar pela gestão, eu vou acabar sendo ultrapassado pela concorrência em algum momento, ou mesmo essa concorrência pode chegar perto de mim ali com algumas ações comerciais financeiras mais agressivas, então eu tenho que construir um valor de marca. Esse é o pensamento que permite com que a gente consiga sempre estar movimentando mais, crescendo mais e pensando em como transformar a Agestante em um negócio cada vez maior. Isso foi um breve descritivo do que a gente fez ao longo dos anos com a marca da Agestante. Se você se interessou sobre essas políticas e práticas de gestão aqui da G-Commerce que eu abordei nesse case, entre aqui em contato com a gente que a gente vai ter o maior prazer de montar uma proposta especial para você e alavancar o teu negócio.